Olá, tudo bem? Eu me chamo Josué, eu sou mestrando em comunicação pelo programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Goiás. Esse trabalho, essa pesquisa, ela já é prevista como a pesquisa final da dissertação e a apresentação do texto de qualificação. Bem, eu já quero agradecer desde já aos professores convidados para essa banca, professor Dr. Erinaldo Dias, professora Sueli Gomes e minha orientadora, a professora doutora Andréia Pereira dos Santos. Qual que é o título dessa pesquisa? O comportamento informacional dos profissionais bibliotecários e suas atitudes pessoais frente às fake news. Nós temos aqui um roteiro dessa apresentação, tá? Desde a introdução até as referências desse trabalho. O nosso estudo ele começa a ser pensado dentro de um contexto em que Jamil Neves afirma dos avanços tecnológicos. E esses avanços tecnológicos eles facilitaram a melhoria dos padrões da vida humana. Tá? Então, dentro desse cenário de avanço tecnológico, de novas tecnologias, o bibliotecário ele tende a ser visto como um profissional da informação. De acordo com esse tema, né, que é o comportamento informacional dos profissionais bibliotecários e suas atitudes frente às fake news, nós temos a pensar quais as atitudes pessoais e profissionais dos bibliotecários, das bibliotecárias, da Rede Federal de Ensino de Goiânia, diante da disseminação de fake news nas mídias sociais. Isso, sobretudo, no Facebook. A justificativa desse trabalho, ela se dá em compreender os desafios dos bibliotecários e das bibliotecárias frente às fake news. Quais são esses desafios que esses profissionais enfrentam frente às mídias sociais? Busca também destacar os aspectos do comportamento informacional desses profissionais ao compartilhar notícias em mídias sociais. Isso pensando numa estrutura de comportamento informacional. Quais as atitudes que esses profissionais têm ao lidar com as redes sociais? E também por interesses do pesquisador. Qual que é a hipótese levantada para essa pesquisa? Os bibliotecários e as bibliotecárias, eles não estabelecem critérios de avaliação da veracidade de notícias antes do compartilhamento em perfis das mídias sociais. Então nós partimos do pressuposto que o bibliotecário, ele, por estar mexendo numa rede social privada, o Facebook, ele não estabelece certos critérios e cuidados ao compartilhar informação no Facebook. Primeiro, temos como objetivo geral analisar o comportamento informacional dos profissionais bibliotecários atuantes na Rede Federal de Ensino da cidade de Goiânia frente à disseminação de fake news dos perfis pessoais do Facebook. O primeiro objetivo específico para alcançar esse objetivo geral é analisar os perfis pessoais dos bibliotecários, identificando possíveis compartilhamentos de fake news. Vamos verificar se realmente nas redes sociais desses profissionais eles divulgam fake news. Identificar na literatura competências e habilidades do profissional da informação que favoreçam a disseminação da informação com qualidade e credibilidade. Buscamos também conceituar a pós-verdade, fake news, era da informação e desinformação, tendo em vista o comportamento informacional desses bibliotecários no Facebook. Buscamos também verificar se o profissional da informação ele busca nas mídias sociais fontes de compartilhamento de credibilidade informacional. Se ele verifica em outras redes também se essa informação procede. E, por fim, elencar critérios utilizados por bibliotecários e bibliotecárias para verificar a veracidade das notícias e propor um novo modelo de comportamento informacional a partir dos modelos das estruturas teóricas que já existem. Qual é a metodologia desse trabalho? Qual é a abordagem metodológica desse trabalho? Ele tem uma abordagem qualitativa, tá? Ele vai pensar na mensuração desse comportamento e para pesquisar as redes sociais nós utilizamos como metodologia um método etnográfico, né, que vai verificar o comportamento especificamente desses bibliotecários na rede social do Facebook. Fazemos um levantamento bibliográfico, assim como várias pesquisas, e também como instrumento de coleta de dados buscamos o questionário e a observação
dentro desse perfil. Para um apanhado teórico desse referencial, dessa pesquisa, discute comunicação, informação e redes de comunicação a partir de Castells, a partir de McLuhan, Cordeiro, Flusser, Santos e Rossini. E para discutir os conceitos de competência e comportamento informacional, já traz autores conceituados da área, como Wilson, Coulthard, Chow, Derwin, Taylor, Belkin e Ellis, que são grandes pesquisadores na área. Para discutir sobre as notícias falsas no contexto da era da pós-verdade, da desinformação, das fake news, traz-se autores como Correia e Custódio, d'Ancona, Wardley e Derek Chan, Paula, Silva e Blanco. O universo dessa pesquisa, ele se dá então a partir de 8 bibliotecários presentes no Instituto Federal de Goiás, o Instituto Federal Goiano com 15 bibliotecários e a Universidade Federal de Goiás com 37 bibliotecários, todos atuantes na rede federal de ensino da cidade de Goiânia. Então nós pensamos nessas 3 instituições e a partir desse levantamento nós trazemos essa quantidade de bibliotecários presentes e atuantes nessas instituições. Então pensamos em 3 instituições da rede federal de ensino e esses bibliotecários, eles são 60 ao total, presentes nessas instituições. O questionário do pré-teste ele foi aplicado entre os dias 27 e 31 de março de 2020. Ele foi compartilhado para 6 participantes desse universo, então esses participantes do pré-teste eles já estão dentro do universo da pesquisa, e obtivemos 5 respostas a partir da aplicação desses questionários. Possui perguntas objetivas e discursivas, e é categorizado em 3 blocos de questões. Então pensamos em si em 3 blocos de questões que eu vou apresentar para vocês. O bloco A deste pré-teste, ele traz para nós os dados gerais, a caracterização dos participantes. O bloco B, ele já vai trazer discussões sobre mídias sociais e comportamento informacional. Vamos buscar saber se esses profissionais, na prática, conhecem esses conceitos e se adaptam a eles ou utilizam desses métodos e meios nas mídias sociais. No bloco C, a gente busca os contatos destes profissionais, como e-mails e redes sociais. Para esses e-mails e contatos dos bibliotecários, seria interessante para analisar as redes sociais desses profissionais. Então pensamos o seguinte, temos a visualização desses bibliotecários, eles respondem o questionário e nós verificamos na prática, de acordo com aquilo relatado por esses pesquisados, esse universo, se condiz de fato nas redes sociais destes profissionais. 4 dos 5 participantes, eles atuam como bibliotecários da UFG e o outro participante, ele é atuante do IFG. A pergunta realizada foi sobre os perfis das mídias sociais digitais, se eles possuem esses perfis nessas redes sociais. E todos disseram que possuem perfis nas redes sociais. Todos esses respondentes se enquadram dentro do campo localizado de cidade de Goiânia e eles possuem registro ativo no CRB, então são profissionais regulamentados. Apenas um dos respondentes é do sexo masculino. Castells ele vai dizer o seguinte, que não há novidade no modelo de estruturas de rede, ou seja, dentro desse contexto tecnológico, não é novidade que esses profissionais tenham acesso a essas redes sociais, apesar que eles são profissionais da informação. No bloco B dessa pesquisa, foi perguntado para esses profissionais quais as mídias sociais que eles utilizam. Então, o Facebook ficou com 4 respostas. O Instagram com 5, ou seja, todas as pessoas que foram questionadas utilizam o Instagram e o WhatsApp. Uma delas apenas utiliza o Twitter. Por que não utilizar, então, para essa pesquisa, o Instagram
ao invés do Facebook? Simplesmente porque o Facebook ele foi escolhido para essa pesquisa por ser uma fonte mais pública de compartilhamento de informações. Enquanto o Instagram está mais preocupado, ou seja, essa base de informações é mais de disseminação pessoal, né? Não de compartilhamento de notícias. Sobre o uso dessas redes sociais, 100% desses participantes informaram que acessam as redes diariamente. Ainda no bloco B, foi perguntado a esses profissionais se ao compartilhar informações nas redes sociais, ele utilizava critérios de análise de confiabilidade da informação. 100% desse público respondeu que utiliza critérios de análise. Nós pensamos o seguinte, sendo o profissional bibliotecário visto como um profissional da informação, essa pergunta pode ser intimidadora, trazendo que aquela pessoa que responder não ou desconheço isso, pode ser má vista diante da sociedade, diante mesmo do campo científico. Foi perguntado para esses profissionais se eles já compartilharam alguma notícia em suas redes sociais apenas por considerar interessante, sem se preocupar com a fonte de informação. Nós tivemos a grande maioria, 80% desses profissionais já compartilharam informações nas redes sociais sem se preocupar com a fonte, sem se preocupar com a credibilidade. Apenas 20% não compartilhou informação, respondeu assim, que não compartilhou informações apenas por considerar interessante, né? Nisso, Correia e Custódia, eles vão dizer que as notícias falsas, elas tendem a ser o conteúdo atraente, de fácil de digerir, e por esse motivo eles acabam sendo compartilhadas sem checagem, né? Então, Correia e Custódia já categoriza que essas notícias falsas, elas tendem a ser de interesse público, né? Então, geralmente são notícias sensacionalistas, e se nós não nos preocupamos com a fonte ou com a credibilidade dessas informações, podemos cair no compartilhamento de informações falsas. D'Ancona já vai dizer o seguinte, que no novo cenário de digitalização e interconexão global, a emoção está recuperando a sua primazia e a verdade batendo em retirada. Ou seja, as notícias falsas, sobretudo, elas trazem um ponto mais emocional. Então, o usuário dessas informações, ele acabam tendo um aspecto mais comportamental no sentido de emoções com essa informação, de familiarização, de identificação, e a verdade nem sempre é valorizada nessas informações, desde que elas favoreçam as ideologias, culturas, interesses desse usuário. Quando nós questionamos sobre os conceitos de competência, 100% desses profissionais responderam que já ouviram falar, que já tiveram acesso, conhecem. E aí nós pedimos para que descrevessem o que considerava como competência informacional. E esses profissionais disseram o seguinte, alguns disseram habilidade, capacidade, busca da informação de qualidade. Outros já disseram o seguinte, a capacidade de buscar e utilizar a informação de forma ética e legal. Pensando nisso, Campelo vai destacar que esse apanhado de habilidades informacionais tem três aspectos essenciais, sendo a competência para lidar com a informação para aprendizagem competente e a informação para responsabilidade social. Ou seja, o profissional ele tem que estar ligado a esses três aspectos ou desenvolver essas habilidades a partir dessas competências informacionais também de forma ética e legal, ou seja, eles conhecem esse conceito, mesmo que de forma simplória. Ainda no bloco B, foi questionado a esses profissionais se eles consideravam que os conceitos de fake news, pós-verdade e desinformação são mesmos, ou seja, são sinônimos entre eles para notícias falsas. 4 desses profissionais responderam, ou seja, a grande maioria responderam que sim, consideram que esses conceitos, fake news, desinformação, pós-verdade, são os mesmos para notícias falsas. E um deles respondeu que não. Porém, nós sabemos que, a partir de D'Ancona, Paula Silva e Blanco, Pinheiro e Brito, pensamos na pós-verdade como um sentimento social, ou seja, como uma amplitude dessa indignação,
as fake news já são instrumentos desenvolvidos dentro desse contexto, e a desinformação está relacionada a todo tipo de informação falsa ou enganosa. Tá? Então nós temos 3 aspectos diferentes que esses profissionais, a maioria deles, desconhece. Foi perguntado também a esses profissionais se eles já se depararam com notícias falsas. 40% dos respondentes relataram encontrar notícias falsas no Facebook, né? 60% identificaram que encontraram notícias falsas no WhatsApp como o maior propagador. 60% do público destacaram que as notícias falsas que identificaram foram a respeito da Covid-19. Ou seja, dentro desse cenário, né, de pandemia e tudo, as notícias falsas sobre a doença, ela está se espalhando com muita facilidade. Um desses profissionais vai relatar o seguinte: as notícias geralmente são relacionadas à política e ciências. Recebo no WhatsApp e vejo em postagem no Facebook de amigos e parentes. 80% dos pesquisados, eles, ao lidar com essas notícias falsas, eles notificam o emissor. Né? 40% desse público, além, né, de notificar o emissor, eles verificam a informação em sites de agência de checagem. Tá? Então, desses 80% dos pesquisados que notificam o emissor, eles verificam também em sites e agências de checagem de notícias. Né? Nós temos a Lupa, boatos.org, que eles buscam essas informações, conferir essas informações. A garantia de informação proposta pelo bibliotecário, ela pode não ser recebida com agrado pelo emissor. Né? E isso gera o que o Ardley e Derek-Chan chamam de malinformation, que seria a desinformação nesse contexto. O bibliotecário, ao autuar o disparador de notícias falsas, pode entrar-se no campo da malinformation, porque eles causam atrito. Então, quando você orienta aquelas pessoas que compartilham informações falsas, elas tendem a ir para esse campo da violência, da ignorância. E aí nós perguntamos para esses profissionais quais seriam os processos de verificação, como que eles fazem esse processo de verificação dessas fontes de informação. Um destes profissionais respondeu o seguinte: geralmente sigo as recomendações da IFLA, verifico o autor, fonte, data da notícia, tento ler além do título da notícia e verifico se é um especialista no assunto. Utilizo também sites e ferramentas de checagem da informação. A IFLA ela vai categorizar quais são esses processos básicos para a verificação das fontes de informação, das notícias falsas, sobretudo. Então, questionando sobre quais seriam essas dificuldades, esses desafios diante das notícias falsas, esses profissionais eles têm dificuldades em orientar os disseminadores, eles têm dificuldade em lidar com grande acúmulo de notícias disseminadas em pouco tempo de espaço, né, diante dessas mídias sociais. Um desses profissionais disse o seguinte: a propagação em massa desse tipo de notícia, a falta de conhecimento, competência em verificar a informação antes de divulgá-la. Esse é um grande desafio desses profissionais. Diante desses desafios, o comportamento informacional ele faz parte e agrega no desenvolvimento de uma nova sociedade. Quais foram as competências, então, desses profissionais? Então, todos esses profissionais entendem que essas competências elas se dão em avaliar, em buscar as fontes de informação, em credibilizar essa informação. Já no bloco C, 60% do público identificaram e-mail e 40% identificaram Facebook para verificação de compartilhamento de notícias. Ainda assim, verificamos nos perfis sociais, encontramos 2 notícias nos perfis digitais, ou seja, no Facebook destes bibliotecários. Essas são as notícias. Tá? Esse aqui se categoriza como conteúdo enganoso. Todos eles dentro do campo da desinformação, tá? De acordo com Ardley e Derek-Chan. Como esse receptor irá receber essa informação, pode ser considerada não apenas uma paródia, mas como uma informação de credibilidade. E isso desestabiliza o conceito de informação.
Isso desestabiliza a credibilidade da informação. Tá? Então, dentro desse conteúdo de desinformação, o receptor também é importante. Quais são as considerações preliminares, ou seja, qual é o avanço daqui para frente nessa pesquisa? Então nós verificamos que, a partir da problemática, o resultado foi que 100% desses pesquisados, eles tomam alguma atitude perante a disseminação de notícias falsas. Então eles informaram que realizam a verificação da notícia antes de compartilhar. Porém, ainda existem compartilhamentos de notícias de desinformação no Facebook desses profissionais. Qual a hipótese que nós levantamos? Que os bibliotecários não estabelecem critérios de avaliação das veracidades das informações. E essa hipótese ela foi previamente confrontada. Por quê? Porque, por um lado, esse público, como eu já falei, esse público reconhece a verificação, a importância da verificação de notícias, e por outra parte, eles compartilharam notícias tendenciosas e ainda assim já compartilharam por emoção, por interesse. Sobre os objetivos que tivemos nessa pesquisa, verificamos os seguintes resultados. Que o instrumento de coleta de dados, ele atende à necessidade de verificar as competências e comportamento informacional destes profissionais. Ele ainda precisa de ajustes, obviamente. Ele já atende previamente, a gente já consegue perceber alguns aspectos de teoria e prática desses profissionais. Verificamos alguns conteúdos de desinformação que constavam nesses perfis destes profissionais bibliotecários e que os bibliotecários realizam busca em agências de checagem, né? Realizam análises da estrutura da notícia, verificam fontes de informação, data, autoria, intencionalidade da informação, ou seja, eles estão preocupados sim, né, de acordo com a notícia, mas ainda assim, alguns conteúdos de desinformação, eles tendem a ser compartilhados. Nós então, dentro desse avanço da pesquisa, nós vamos buscar melhorar o instrumento de coleta de dados, aplicar este questionário ainda esse ano. Provavelmente essa pesquisa já está sendo concluída até fevereiro de 2021. E aí nós vamos aplicar o questionário, esse próximo passo, melhorar e aplicar. Aí em seguida nós vamos fazer as análises das publicações nos perfis de mídias digitais desses profissionais. E aí a partir dessa coleta, dessa análise desses dados, nós vamos propor um novo modelo estrutural de comportamento informacional desses bibliotecários. Né? Como que seria esse modelo estrutural de comportamento informacional dos profissionais bibliotecários diante dessa era da pós-verdade, das fake news? Para encerrar então essa apresentação, trago uma afirmação da CRB, um pensamento da CRB em relação ao bibliotecário, que ele seria essencial no combate à desinformação. Ele possui potencial de evitar informações enganosas e com papel essencial no aprimoramento da democracia brasileira. Sendo esse contexto do CRB, pensando nesses profissionais bibliotecários, esse estudo ele tende a desenvolver quais seriam as melhores práticas, as melhores atitudes desses profissionais, ou quais os desafios que precisam ser superados para que esses profissionais fiquem sempre atentos, mesmo nos perfis pessoais, como do Facebook, para trazerem informações realmente com credibilidade. Por fim, essas são as referências que eu trouxe para essa apresentação.